Começa agora, na Rádio Cidade Mix, o programa Ecos da Saudade, um encontro com as mais belas canções da nossa história. A apresentação, Edna Silva. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso Sintonia Mix aqui na Rádio Cidade Mix, um espaço onde a música encontra informação e entrevistas revelam histórias que inspiram. Então sejam bem-vindos todos vocês aqui na Rádio Cidade Mix. Hoje nós temos uma convidada incrível e ela vai estar conversando conosco sobre bonecas reborn, né, os bebês reborn. Vai estar trazendo informações, tirando dúvidas, esclarecendo alguns pontos, né, a respeito. Você pode estar participando conosco pelo WhatsApp 41991614171. E também você pode estar mandando o seu oi pelo chat da live, da nossa live. Música de entrada. Temos a música de entrada. Para entrar no clima, vamos ouvir uma música. Got this feeling down in my soul and I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend in the way now. I guess that I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I might be glad to stay. Pessoal, estamos aqui de volta com o nosso Sintonia Mix. Hoje nós teremos o sorteio da nossa caneca. Olha que caneca linda. Então você participando da nossa live estará concorrendo a essa linda caneca. E tem umas frases maravilhosas aqui, românticas. Então é isso. Participe lá pelo chat da live ou pelo WhatsApp 41991614171 e estará concorrendo a essa linda caneca. E já estamos aqui com a nossa convidada, a Neide Oliveira, psicóloga, e ela vai estar conversando, batendo um papo bem bacana conosco a respeito dos bebês reborn, dos bonecos reborn. Boa tarde, Neide. Seja bem-vinda ao nosso Sintonia Mix. Eu que agradeço pelo convite, né, por estar aqui.
pela sua gentileza, né? E quero poder contribuir, né, para esclarecer, né, aos seus ouvintes, né, essa polêmica, né, dos bonecos reborn, né, que pela nossa mídia, né, digital, né, tá tomando uma proporção imensa, né, e tá sendo distorcido muitas coisas por aí, né? Exatamente. Quem é a Neide Oliveira? Vamos falar um pouquinho de você, da pessoa Neide Oliveira. A Neide é uma pessoa, uma mulher, né, da melhor idade, né? Então, eu já estou psicologando há 20 anos, né? É uma profissão que eu amo, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas a elas encontrarem o seu potencial, os seus limites, né? Para que elas venham ter uma vida melhor, uma vida com qualidade, né? Ah, isso é jóia. Perfeito. Pensando sempre no próximo, né? Também, isso é mas perfeito. claro que tem que pensar em mim também, né? Ah, com certeza, né? Mas o que eu falo é que isso é valioso, né? A pessoa pensar no próximo, Isso. o amor ao próximo, o cuidado ao ser quanto humano. mais a gente dá, a gente também recebe, né? Com certeza. Aprende atendendo, né? Eu aprendo muito atendendo. Então nós vamos falar um pouquinho das bonecas hiperrealistas, que são os bebês reborn, confeccionadas com materiais de alta qualidade, como silicone ou tecido. E elas são pintadas à mão para dar mais detalhes realistas ali. E a primeira pergunta que eu vou fazer aqui é: como você interpreta o apego emocional intenso que algumas pessoas desenvolvem por esses bonecos? Então, esse apego, às vezes ele se torna tão intenso quando a pessoa ela quer suprir uma falta, ela quer suprir um vazio, né? E quando de alguma forma, digamos, emocionalmente ela não está bem. Sim. Então, é aí que se torna o patológico, né? Entendi. Que é o que a gente, às vezes, está vendo uma ou outra coisa aí na internet, né? Como notícia, né? Mas que a gente sabe que é a minoria que acontece, né? Sim. E existe, na sua visão, uma linha tênue entre o afeto saudável e um comportamento que possa sinalizar um sofrimento emocional? Que a pessoa esteja com um sofrimento interno que quer, né, pôr para fora. Então, o saudável é o brincar mesmo. O ser humano é um ser que brinca. Isso até dentro da psicologia, né? Sim. Tem vários psicólogos e escritores antigos, né, que sempre está relatando. O homem é um ser que brinca. Então, o adulto também pode brincar. Só que a boneca reborn de 2023 para cá, ela tomou uma proporção maior, né? Talvez em virtude da pandemia, coisa assim, que muitas pessoas tiveram muitas perdas, né? Sim. Lutos, né? E acabaram se apegando ao bebê, que o pessoal fala bebê reborn, né? Para alguns, né? Para suprir essa falta, para suprir um luto ali, né? Sim. Repete para mim a pergunta, desculpa. Na sua visão. A linha tênue, né? Então, isso. dentro da parte terapêutica ali, né, de usar o bebê, o boneco reborn, né, para ajudar a suprir uma dor, né, um vazio, de forma terapêutica, até e junto com o profissional, isso é saudável. Isso é um tratamento, né? Agora, se a pessoa começa a ter os bonecos reborn e projetar nele um afeto além do normal, um afeto ali, eu tenho que voltar para casa porque a nenê tá me esperando, eu vou ter que ir lá passar no mercado comprar um leite, a pessoa começa a não atender o celular porque, eu tava dando atenção ao meu bebê, eu tava dando de mamar para o bebê, aí o colega, o parente, alguém fala assim, mas você não tem filho? Não, mas é o meu bebê. Daí começa a ver que a pessoa já tá saindo de uma realidade. Sim. Então daí já é o patológico. E o que é digamos, o normal é assim, a pessoa poder brincar, tipo, ter a sua boneca de coleção ali e tal, né? Levar até passear no shopping ou onde quiser, né? Porque hoje em dia eu vejo também a boneca reborn como um objeto de ostentação. Sim. Como as pessoas têm a sua bag, têm o seu celular, têm
vamos lá em casa jogar no meu PlayStation novo, né? Então isso também são formas de bonecas reborns, né? Entendi. Só que a boneca reborn tem um maior porque é a figura feminina, né? É a mulher que está sendo mais, como a gente fala, criticada, né? Com esse tipo de brincadeira, né? Mas tem as colecionadoras que elas se reúnem, né? Elas fazem encontros entre elas para trocar ideias, conversar, até de certa forma brincar, mas é de uma forma saudável. Ninguém está ali de fato, né, achando que aquele boneco de plástico é um filho. Sim. A maioria desses vídeos, né, que estão na internet são para monetizar, né? Entendi. E que daí tem muitas pessoas que não sabem discernir o real do fantasioso ou a notícia real de um fake, né? Elas acabam acreditando, e que foi que aconteceu esses dias, né? De um homem, né? Agredir uma criança. Exato. Achando que era um bebê reborn, né? Ou seja, o preconceito, né? Então a pessoa chegou e já foi falando um monte ali pra pessoa, né? Só vou me estender mais um pouquinho nessa fala, né? Que então, ele chegou ali e acabou machucando uma criança de verdade, né? Sim. Tá, e mesmo que fosse uma criança reborn, né? Um boneco reborn, né? Onde fica o respeito também, Isso, né? porque digamos que seja uma pessoa, como você tinha perguntado antes sobre a linha tênue, né? Se a pessoa está psicotizando, é uma pessoa que tem um probleminha mental, ela está psicótica ali. Ela enxerga aquele bebê como um bebê, ela enxerga o respirar dessa criança, ela enxerga essa criança piscar o olhinho, ela ouve essa criança porque ela está psicotizando, ela está naquele mundo que é real para ela. Sim. Então, se você chega ali e tenta agredir aquele boneco, ela vê como criança, ela pode te agredir. Então, veja o perigo de tudo isso, né? Sim. Então, até o perigo de quem está colocando alguns vídeos, tal, claro, para monetizar, mas sem ver o que pode acontecer lá na frente. Pode acontecer lá na frente, exatamente. Com relação a essas pessoas que têm uma mente um pouquinho mais fraca, que já entra no preconceito e em julgar as pessoas, né? E também ela não tá na mesma vibe, digamos, né? Dessa fase aí de brincar, e vai confundindo tudo. Mas também tem quem brinca com as bonecas, quem tem a boneca, que também está com problemas, né? Sim. E aí traz muito isso para a realidade. Tipo, vai numa fila de mercado, que é o direito, né, preferencial, né? Mas se essa pessoa chega a esse tipo de comportamento, né, ela é de alguém dar uma olhada ali, perceber e perceber que ela precisa de ajuda. De ajuda. Ela precisa de ajuda. Ela tem que se perceber também, nossa, ou ela está sendo muito espertinha, né? Que infelizmente, né, existe sempre tem isso, né? as pessoas para dar um jeitinho, né? Ou ela tá passando do eixo. Ela tá doente, ela tá começando a ficar doente, porque ela tá se apegando por demais, né, naquela história que ela está acreditando. Aquela né? ilusão, né? Isso. E daí ela quer que os outros... E quais são os sinais que você considera como alerta de que o apego já está além do saudável? Como você falou. Interferindo na você vida chegar, já. Interferindo na vida diária. Você chegar com o teu bonequinho ali na fila e achar que você pode furar a fila, né? Mas você tá naquela ideia, né? Quando você começa a se afastar da família, você começa a se afastar dos amigos, começa a ter prejuízo, né? Tanto no familiar como no social, no profissional, né? Daqui a pouco, assim, eu não vou trabalhar hoje porque meu filho tá com febre. Que filho? Aí quando vai ver, é um boneco reborn, né? Então, começa a se afastar, às vezes até do próprio marido, sabe? Porque tem pessoas que têm um boneco ali, não, eu tenho que ficar lá com o nenê dormindo no quarto, sabe? Então, quando começa a perceber... Não vou trabalhar porque o bebê tá doente, né? Isso. Só que, às vezes, a pessoa, se ela entra e não consegue perceber, quem tem que começar a ajudar é os familiares, né? Amigos e familiares.
tem pessoas que até conseguem a gente chegar ali e começar a falar, olha, eu percebo que você está muito apegado ao boneco, tal. Você não pode projetar todo o teu afeto e o teu bem-estar nesse objeto de plástico inanimado. Que não tem vida, né? O que está atrás disso, desse comportamento dela, né? Então, dentro da psicologia, a gente vai investigar o que está atrás desse comportamento. É uma carência, é uma necessidade, é uma maternidade que não foi realizada, ou foi perdeu, né, um filhinho, um aborto espontâneo, alguma coisa, né? E se isso vir lá da infância também pode acontecer, né? Pode. Que, digamos, porque eu conheço pessoas que fazem artesanalmente bonecas. E é apaixonada pelas bonecas, mas porque lá atrás, lá na infância, nos anos 50, 60, essa pessoa, ela tinha um grande desejo de ganhar bonecas e nunca ganhou uma boneca. Hoje ela tem essa paixão pelas bonecas de tecido, de pano que ela faz. Que legal. Então, assim, lindas, maravilhosas, Sim, mas é uma falta que teve lá. Sim, pode... ela tá repondo, mas tá repondo de uma forma saudável, veja, Sim. salutar. Ela tá trabalhando com artesanato, fazendo lindas bonecas, vendendo, vivendo disso e tá ali. Pode ter uma ou outra preferida, mas não é filho. Não ela é não filho, tá projetando exatamente. ali. Ela tem separa muito bem, só que é apaixonada por fazer bonecas, né? Então... E quando não, tem pessoas também que ali no brincar de cuidar da boneca, né, que são os adultos, né, geralmente, né, tá também fazendo o que ela queria ter recebido lá atrás, né, que nem você falou da infância. Então, ela tá projetando a infância dela ali, né, ela tá tratando a criança interior dela, essa criança lá de trás, né, dando o afeto, atenção, carinho que ela acha que não recebeu lá atrás, né. E quais as estratégias terapêuticas poderiam ajudar alguém que demonstra um apego excessivo a esses bonecos? E caso isso interfira na saúde mental, qual seria as estratégias? O número 1 que a gente sempre trabalha, né, dentro da psicologia, é a pessoa aprender, né, a aceitar a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, a sua necessidade. Então, a estratégia é ela se perceber, ela aceitar essa dor que ela tem, enfrentar essa dor junto com um profissional da saúde, né? Sim. E claro, dependendo do diagnóstico e da situação, até ir para medicações, né? E claro, dentro da psicologia a gente vai ter estratégias específicas para cada tipo de pessoa, né? Então tem aquela pessoa que está mais grave, tem aquela pessoa que é pouca coisa, né? Então que a gente vai trabalhar com isso. E como o apego a esses bonecos pode refletir a busca por segurança afetiva que não foi completamente vivenciada na infância? Também, como no agora, né? Então, hoje em dia, com essa cultura social digital, né? As pessoas estão com relacionamentos muito líquidos, relacionamentos descartáveis, as pessoas estão muito no digital, como se fala, né? Então, é difícil encontrar alguém que queira ficar com você, uma pessoa realmente adulta. O que eu tô percebendo é que as pessoas estão mais individualistas, estão mais narcisistas, estão muito egoístas, né? Então, eu vou ficar com essa pessoa até enquanto ela supre as minhas necessidades ou meu interesse. Quando eu não quero, eu já descarto. E um boneco, ele vai fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, não vai reclamar. Isso. Então o fato até que as pessoas falam assim, nossa, então a pessoa está substituindo um filho por um boneco, né? De certa forma, né? Mas eu penso que quem está fazendo isso é uma pessoa que já está com um problema mental ali, sinalizado, né? Porque um adulto saudável, ele vai querer uma criança saudável, porque um boneco é previsível, uma criança é imprevisível. Você não sabe a hora que ela vai chorar, que ela vai querer mamar, que ela vai fazer xixi, né, que ela vai precisar ter uma troca, né? E quando você falou, né? Então, as pessoas estão suprindo um vazio, sim. Às vezes com boneco, como o pessoal lá do Japão e de outros países mais orientais, né? Que eles já têm, né, os bonecos que eles
os antigos bonecas infláveis, né? Então Sim. eu tenho o homem, né? Tem lá, principalmente lá fora, muito as companheiras dele que são bonecas, né? E claro, tem um burburinho ali e tal, mas não deu esse burburinho enorme como aconteceu com os bonecos reborn, né? Porque tá muito ligado ali com a maternidade, né? E a maioria das mulheres, não todas, né? Todas nós, a maioria das mulheres, não todas, né? Tem a pulsão da maternidade. Então, se não foi trabalhado alguma coisa lá atrás, acaba uma hora ou outra desembocando, sabe? Sim. Saindo pra fora. Que pode sim com esse desejo de querer ter uma boneca pra brincar um pouquinho ali em casa, de cuidar, de olhar, porque realmente os bonecos ali das artesãs são Perfeito. é uma obra de arte, né? Aham, É uma obra de arte. Que foi dos anos 90 pra cá que procuraram essa perfeição maior, né? Para trabalhar essas bonecas terapeuticamente também, né? Com pessoas que têm problemas de Alzheimer, problemas de depressão forte, luto, né? Por perda de nenês, coisas assim. Sim. E você vê esse comportamento como uma manifestação de desejos reprimidos? Sim. Ou um mecanismo de defesa contra experiências dolorosas, como a perda e a rejeição, né? Que é isso que a gente está falando agora. E esse medo, assim, da perda e da rejeição, assim, eu vou me relacionar procurar um afeto aí, né? Homem, mulher, que eu vou ter que ceder, eu vou ter que ver o que eu vou falar, vou ter que me esforçar para um diálogo, vou ter que sair, vou ter que esperar, vou ter que não sei o quê, né? Sendo que uma boneca, tá ali no jeito que eu quero. Sim, tá suprindo esses vazios. Então, é que pode ser para a mulher muito essa parte maternal, mas o homem também tem a paternidade, né? Também. Então, tá. E aí, pessoal, esse papo tá sendo muito bacana, falando sobre os bebês, as bonecas, Born, né? Lembrando que temos o sorteio da caneca, olha, essa caneca, para quem será que vai sair hoje? Essa caneca linda, maravilhosa, o oferecimento da Vibras. Um abração aí para Vanessa, que gentilmente nos deu essa caneca para sortear o pessoal aí. E tem umas frases muito bacanas, ó, para falar do amor de verdade. Vou começar pela melhor metade. Te mostrar tudo de bom que eu tenho, e se for preciso eu desenho, que eu amo você, quero você. Olha só, muito romântico, pessoal. Olha aí, é clima ainda do Dia dos Namorados. São já 2 semanas do Dia dos Namorados e estamos no clima ainda. Estamos em junho, né? É um mês, né? É o mês dos namorados, bem isso. Tem mais uma perguntinha aqui. O apego a um bebê reborn pode ser comparado ao vínculo que algumas pessoas desenvolvem por animais de estimação? Sim. Porque também tem isso, né? Tem pessoas que têm os animaizinhos como crianças, né? Que até chamam que tá humanizando, né? Os Humanizando. animais, né? Mas a diferença, né, para o bebê reborn, né, que é assim que essas pessoas falam, né? Para o boneco reborn, né? É que o boneco reborn é o rostinho de uma criança, é outro ser humano, né? Sim. Que ali, que é tão realista ali, né? Que mexe e traz essa maternidade, que traz esse outro sentimento que é do ser humano, né? Que é o cuidar do outro, a preservação, né, do outro. Então, tá latente essa pulsão que a pessoa quer ter um filho, mas tem medo. Essa nova geração que eu vejo, as últimas, eles têm muito medo, né, de ter filhos, da responsabilidade de ter um filho, né? As famílias hoje estão diferentes, né? Então, porque tá muito essa relação fluida, né? Essa relação líquida, né? Não fluida, essa relação líquida, né? Só um pouquinho, deixa eu dar um abração aí, Benedito Magalhães, que está acompanhando a gente. Boa tarde, Edna, que me escuta, aquele abraço. Um abraço aí para você, Benedito, e o pessoal aí de Campo Largo, né? Tá aí na escuta. A próxima questão: existe algumas relações entre o apego de bebê reborn e o luto por perdas gestacionais ou infantil? Eu acredito que há, né? Para algumas pessoas, né? Para algumas mães, né, que ficam muito abatidas, né? Para algumas, sim.
o boneco reborn é utilizado, né? E se não é um boneco, é um outro objeto que entra nesse tratamento, né? Nessa estratégia psicoterapêutica, né? Para ser a transição, para a pessoa saber aceitar, né? Que o bebê foi, que não dá mais, que tem que ficar um tempo, né? Então ela fica, digamos, apegada àquele objeto transicional que a gente chama, né? Que é até do Winnicott essa fala, né? Que é um psicólogo antigo, né? Então, que é o objeto transicional. Que, então, tanto é que as crianças pequenas têm o cheirinho, tem a pepeta, coisa assim, né? Então, ali, pra saber que a mamãe vai e volta. Então, na verdade, esse cheirinho é para a criança não se sentir tão insegura, como você falou. É aquele vazio, aquela dor. Então, para as mães que às vezes perdem seus filhos, né? Numa gestação muito dolorida e tal, para algumas, sim, é utilizado um objeto que pode ser um boneco reborn, né? Para trabalhar essa perda, né? E ajudar ela aos poucos, né? Se sentir mais segura, mais... Isso, né? Então, e existe... Não, quais são os impactos desse apego na vida social e nos relacionamentos interpessoais? Então, se a pessoa tem esse apego patológico, né? Infelizmente ela vai se isolar, né? Porque não é todo lugar que ela vai levar o seu boneco reborn e o pessoal vai entender que vai ser assim. As pessoas vão olhar estranhamente, e se ela tiver aquele comportamento realmente muito desse apego além do normal, o pessoal vai falar, ela vai se sentir ali excluída, ela vai perceber que as pessoas não estão olhando ela com bons olhos, ela vai se isolar. E é ali que começa o isolamento e daqui a pouco a patologia em si se instala, né? Porque o pessoal ele tem uma resistência a aceitar, a respeitar, né, a posição do outro, né? Isso. É isso mesmo. É o diferente, né? É o diferente. É o choque, na verdade. Mas né? como o pessoal fala, mas por que daí o outro pode colecionar carrinho, o outro pode colecionar tal? Mas daí como o pessoal fala, mas eles não saem com o carrinho. Isso. Mas às vezes sai, né? Às vezes sai. Mas acredito assim, como se a partir do momento que começa a intervir na vida das pessoas, aí sim, aí é complicado. Eu tô entrando no teu limite, isso, né? No teu espaço, aí é complicado. E outras coleções acaba não fazendo. As pessoas suspeitam, né? Respeito. Só que o que eu tô percebendo é que o pessoal tá pegando essa onda, né? Que tá monetizando muitos likes e tudo mais, porque tudo é o digital agora, né? Sim. Que até políticos estão entrando nisso, estão criando leis, acho que foi no Rio que teve um deputado que já, acho que sancionou uma data, se não me engano, em setembro, para as artesãs de boneca reborn. Isso que eu entendi, né? Só que daí só sai que é pro boneca reborn. Né? Exato. Não, eu entendi que seria para as artesãs, né? E realmente o trabalho das artesãs é maravilhoso. Elas não têm essa intenção. Até eu estava vendo uma reportagem, elas comentam que as clientes dela, pelo menos a que eu estava assistindo, nenhuma tem esse problema de tá transferindo todo o afeto para o boneco como querendo dar vida ao boneco, né? Aí eu também assisti eu acho que é Nani Reborn, que é uma influencer, né? Que ela falou que tudo que ela faz é tudo encenação. Sim. Tudo é teatro, encenação para ela monetizar, que ela falou que é assim que ela vive, assim que ela levanta, mas ela tudo é brincadeira. Sim. Que ela tem 15 bonecos, né? E que na verdade ela ganha os bonecos para ela fazer a propaganda, né? Que é assim que ela vive. Eu acho que é o mesmo que eu vi também. Há benefícios terapêuticos reconhecidos no uso dos bebês? Sim, cientificamente. Para pessoas que enfrentam ansiedade e depressão. Isso, para ansiedade, depressão, Alzheimer, né? Então casos de repousos, né? Então, de idosos, né? Digamos, né? Às vezes a gente vê uma ou outra senhora ou até senhor com um boneco, até com um bichinho de pelúcia, né? Que não deixa de ser seu boneco reborn, né? E se a gente for parar e pensar, todos nós temos um boneco reborn, né? De uma outra forma e tal, né? E que é um apego, é algo que a gente cuida e tal, né? Mas claro, de uma forma dentro do normal ali, né? Sim, dentro do limite. Dentro do que tá dentro do normal ali. O nosso cuidado ali com o celular, com
Que nem eu tenho 5 cachorrinhos, né? Que nem você tá. O boneco reborn, como cachorro, né? Voltando aí um pouquinho daquela outra pergunta lá, né? Que você tinha feito dos pets. Eles são companhias, né? Só que o animal, ele interage Eles mais. são vivos. São vivos, interage, Eles transmitem trabalho. carinho. Isso. É uma relação diferente. Só que, claro, a gente também tem que respeitar que eles são animais, né? Que nem tem pessoas que quer por toda a lei vestir roupa no cachorrinho. E o cachorrinho vai lá e arranca, né? Ele não quer. Isso, não é dele. Então, aquela coisa de saber respeitar Eu também. acredito que, às vezes, um cuidado muito extremo com eles, muito excesso, acaba judiando eles, porque não é o mundo deles, né? Assim, nessa parte, eles são animais, né? São animais de estimação. Então, eu acredito que se forçar muito essa humanização neles, eles sofrem. É um tal de pôr sapatinho, né? Eles só ficam umas gracinhas, né? Ficam lindos. Mas daqui a pouco tira ali verdade. A proteção que ele até tem de deixar o pezinho mais grosso, né? Pra andar na rua, né? Será que a gente consegue ouvir uma música? Aí, pedir pra pessoa pra colocar uma música pra gente tomar uma água, respirar um pouquinho. Enquanto ele procura uma música para nós ouvirmos, eu queria falar sobre a Aninha Pijamas, que tem todos os pijamas de vários modelos, várias estampas, que secam rápidos. Isso é perfeito para mãe, para dona de casa, porque nesse inverno, nessa chuva, nesse tempo, demora muito secar as roupas dos pequenos. E os pijamas tá aí para isso. Também agora saiu os conjuntos térmicos, quentinhos, que vai do 1 a 14, né, os tamanhos do 1 a 14, lá na Aninha Pijamas. Então, eu não sei se tem o telefone dela aqui. Eu perdi o telefone dela. Mas depois eu acho o telefone e eu passo. E depois nós vamos voltar e vamos falar um pouquinho sobre psicologia e bem-estar mental. Vamos falar sobre mudanças e superação, que é um assunto muito interessante. Muitas pessoas passam por mudanças, às vezes, diariamente, né? E vamos tirar algumas dúvidas desse assunto. Também lembrando... Close my eyes and take me away.
E aí, pessoal, estamos aqui de volta. Eu quero mandar um abraço a todos os advogados trabalhistas. Hoje é 20 de junho, é dia do advogado trabalhista, eles que interferem nas mediações, né? Então, parabéns para todos vocês aí. Aninha Pijamas, eu falei que ia pegar o WhatsApp, né? 41996637283. Você pede pelo WhatsApp, fala com a Ana Carolina e pede o seu pijama dos pequenos, do 1 ao 14. Vamos dar sequência ao nosso bate-papo aqui com a Neide Oliveira. Agora vamos falar sobre mudanças e superação. A primeira questão aqui, a primeira pergunta é como lidar com grandes mudanças na vida, como perdas ou desafios inesperados. As grandes mudanças, como perdas, doenças ou recomeços, exigem acolhimento emocional e adaptação gradual, né? Então, fui demitido, o que eu faço, né? Tem que ir também aos poucos, né, se recuperando emocionalmente, perceber que você é capaz e ver o que, digamos, o exemplo, né? No que você é bom e procurar emprego devagarinho, batendo de porta em porta e vai conseguir, né? A dica é, não apresse o processo. Permita-se sentir, respeite seu tempo e busque apoio. O que ajuda a construir pequenas rotinas, manter vínculos afetivos por perto e, se possível, contar ajuda com um profissional para organizar as emoções, né? Então, eu falei da questão de ser demitido, mas digamos um luto mesmo, né? Morreu o esposo, um filho, né? É muito difícil. Sim, tem que contar com a rede de apoio, né, que são os familiares e amigos, e, se possível, um apoio profissional, sim, porque daí é neutro, né? É uma fala que não vai estar influenciada, né? Então ela vai ajudar a pessoa e trazer da pessoa o que está doendo mesmo, e ela enfrentar essa dor juntos. Vamos encarar essa dor, o que essa dor quer dizer, né? E ajudar a pessoa. Uma mudança que é muito brusca e assim é uma transição de carreira, né? Transição e às vezes lá com uma idade mais avançada. Então eu acho que isso pega bastante, né, as pessoas. E qual seria a tua dica para essa fase de vida, de transição de trabalho, de carreira, numa idade já, tipo lá aos 40, que foi o meu caso, que eu deixei de ser manicure e vim para comunicação. Isso deixa, às vezes, a pessoa mais velha, 40, né? Nossa. Mais velha, porque geralmente madura, né? estão lá nos seus 20, nos seus 30, mudando. E aí você chega aos 46, 47 anos e muda, de repente. Você perde a sua identidade, você fica um pouco, né? Então, qual é o seu recado? Porque tem muitas pessoas que fazem nessa fase aí umas mudanças bem bruscas. Então, se a pessoa fez a mudança tão brusca, porque ela sabia que ela dava conta também, né? Então, eu acho que é o dom dela. Então, quando você falou ali 30, 40 anos, talvez é ali que ela tá madura o suficiente para assumir o que ela quer de verdade. Se reconhecer. Né? Se reconhecer e fazer o que quer. E, claro, também contar com a ajuda e apoio e ajuda de profissionais, esclarecer, realmente eu dou conta disso, realmente eu sirvo para isso, né? Que nem você trouxe a questão de ser radialista, né? Você gosta, você se dá bem, você fala bem, você fez o curso, né? Então, vamos lá. Tem que procurar os meios, ver suas potencialidades, seus recursos e vamos lá, né? Não deixar que pessoas negativas te derrubem, né? Agora você tá velha, mas quando que é velho? Velho é quem para. Velha é quem para. Acho que tempo pra tudo. Sim, eu tenho 60 anos e sempre estou fazendo meus cursos, estou inventando coisa diferente, não só na área de psicologia, né, que eu gosto de outras coisas também, né? Desde um crochê é legal,
sabe? Você tem que sempre estar se inovando, né? Mas se é Se descobrindo, né? e se você, que nem no teu caso, é profissionalmente radialista, por que não? Agora que você está madura, você sabe o que você quer, você vai captar melhor as informações, o ensinamento, né? Tem tudo para dar certo, né? Deixa eu só dar um abraço aqui para Noeli Karnoski de Jesus. Boa tarde, tudo bem? Estou na escuta. E boa tarde, pessoal de Toledo. Esse é o pessoal lá de Toledo. Abração para essa região gostosa aí. Então, vamos continuar aqui. O que fazer para se recuperar emocionalmente depois de uma fase difícil? A recuperação emocional começa quando damos espaço para o que estamos sentindo, né? Aquilo que eu estava te falando assim, então, o que eu estou sentindo agora, né? Sem negação e sem culpa. Então, porque geralmente o pessoal sempre se culpa e quer carregar um monte de culpa ali, né? Então, opa, calma, o que é teu, o que é meu é meu. Depois vem a reconstrução. Reconectar-se com o que traz sentido para sua vida e para tua situação, né? Pode ser um projeto, um hobby, uma amizade, né? Então, algo que você tem que sempre olhando para frente, né? Sim. E o mais importante é cultivar a autocompaixão. Não precisamos voltar a ser quem éramos antes, mas sim construir uma nova versão mais forte e consciente. Então, essa frase eu gostei muito, né? É a autocompaixão. Então, o que eu percebo? Não se condenar, não se culpar, não se cobrar. Isso, ficar se negando alguma coisa ali, né? É tipo, eu não posso, eu não mereço. Não, você merece, você pode sim ser uma boa radialista. Que nem você faz, galgando, cutucando um aqui, outro ali, trazendo convidados para conversar, para deixar teu programa interessante, né? E a autocompaixão, né? Quero voltar nessa palavra. Porque a gente cuida tão bem dos outros, né? Você tem paciência com a tua mãe, com o teu amigo, com o teu colega ali, N pessoas, com as suas amigas, né? E com você tem? Então, quando a gente tá numa fase de recuperação emocional, sim, tratar a gente como a gente trata aquele amigo querido. Isso é importante, porque a gente esquece disso. Dá o melhor, às vezes, pro próximo, para as outras pessoas, e você fica com o restinho. Sempre. Eu sou campeã de fazer muita coisa assim. Então, veja, que daí daqui a pouco a gente entra ali naquele campo como fala, de codependência emocional e tal. Mas não. Vamos trabalhar pra gente aqui, sabe? O que eu tô sentindo? Isso me faz bem? Tô nervosa pra fazer tal coisa. Tudo bem, mas por que tá nervosa, né? Vale a pena? É um medo real? Não? Então, sempre ter essa conversa como se você estivesse conversando com essa outra pessoa que você cuida, qualquer outra pessoa. Então, ter esse cuidado com você, né? Isso já é até bíblico, né? Ama o próximo como ama a ti mesmo, né? Ou seja, a gente tem que primeiro se amar, né? Se respeitar, se cuidar para depois amar o próximo. Isso, senão a gente tá sendo mentiroso pro outro, né? E qual a melhor forma de enfrentar o medo do futuro e da incerteza? Qual é a melhor forma? Então, encarando tudo. De certa forma, sim. Mas assim, o medo, né, do futuro é natural. Especialmente em tempos tão instáveis, né, como a gente tem hoje em dia, com essa evolução, tudo muito rápido, né, com o digital, né, que tá por aí, né. O mais importante é a gente focar no agora, no hoje. O que eu posso fazer hoje? O que eu tenho hoje? Que ferramentas que eu tenho hoje? Como que eu vou, né? O que eu tenho para trabalhar hoje, né? Então, mas eu tô com muito medo, a minha ansiedade tá por demais, né? Então, tem N técnicas, né? Que é a técnica de respiração, relaxamento, o tal do mindfulness, né? Não sei se você já conhece o mindfulness, né? E terapias, né? Que ajudam a desenvolver, né? Principalmente a comportamental, que é a linha que eu trabalho, né? Que ajuda a desenvolver tolerância à incerteza. Algo essencial para a saúde mental, né? Então, porque a incerteza é a única certeza que a gente tem, porque as coisas são incertas, a gente não tem certeza 100% de nada, né? Somente que um dia a gente vai daqui pra lá, né?
a única, né? Mas N coisas. Eu não sei se eu vou chegar naquele horário ali em casa agora quando eu voltar, né? Porque tá cheio de incertezas no caminho, né? Então, é saber aceitar frustrações, saber lidar com frustrações, né? E como a vulnerabilidade pode ser ferramenta para fortalecer os laços afetivos em vez de ser vista como uma fraqueza? Essa é bem profunda, acho que vai dar uma boa palavra aí. Ser vulnerável é mostrar quem somos de verdade. É dizer, eu estou com medo. Eu estou com medo de vir fazer entrevista hoje aqui. Mas mesmo assim eu vim, né? Precisa de um apoio, precisa de uma ajuda, de um sorriso, né? Aqui tá outro rapaz aqui, tá um sorriso bem gostoso, né? Então, já um aconchego, né? Então, essa minha vulnerabilidade demonstrou fraqueza para vocês, por acaso? Não, talvez é o que trouxe empatia, trouxe a conexão, né? Que é o legal, né? Que daí viu que eu não sou nenhum bicho papão também, né? Exatamente. Eu tenho essa visão, muito difícil eu pensar ao contrário, entendeu? Essa é a minha visão, é uma maneira da pessoa se chegar e ser aconchegada, né? Então, agora se chegar toda poderosa, toda pisando, né? Armadura, armada, aí é difícil, né? É difícil a gente chegar numa conexão genuína ali, bem né? Isso. E quando a gente traz ali já mostrando que tem suas fragilidades, que todos nós temos, né? Existe uma conexão genuína e claro que, como você falou, um já apoia o outro, né? Sim. E quem é forte fala que tem medo. Quem admite, né? Isso, a sua vulnerabilidade, né? Agora, quem realmente é fraco, que fica atrás de uma armadura, né? De uma imponência ali. Eu tô bem, mas o dia que cai, né? Cai de vez. Por causa do orgulho, da arrogância, né? Então... É isso. Assumir, admitir que você é humano e que você também tem a sua... Todos nós, né? E é ser humano sentir medo, ser vulnerável. Isso é ser humano. Quem não tem medo, aí é o ser humano que tá com algum probleminha ali, além, né? Que daí já vai para algum tipo de transtorno, né? Ali na questão emocional, comportamental. Como que não tem medo? Tá certo, é isso aí. Então, conseguimos o videozinho da Aninha Pijamas? Não conseguimos? Então, Neide... Oi? Vou procurar. Então, tá bom. Qual conselho você dá para essa sociedade que está aí agora com muita ansiedade, muita depressão, muita correria, né? Que faz isso muito estressado, sem tempo para se olhar, sem tempo para olhar para o próximo. Qual o seu conselho para cuidar um pouquinho da mente, que a mente é tudo, né? Então, como a gente estava falando sobre os bonecos reborn, né? Então, é o respeitar o outro, respeitar o diferente, né? Sim, a nossa sociedade está um pouco adoecida em virtude ali da pandemia, né? Que globo, né? O globo terrestre, todos, que foi uma coisa global, né? Sim. Todos ficamos mexidos, né? E sim, e muitos carentes, porque muitos perderam seus entes queridos, né? O que eu aconselho, sim, desconectar um pouco das telas, das redes sociais e ter uma conexão genuína com o outro, olho no olho. Se você vai encontrar uma colega ou vai na casa de alguém, deixa o celular dentro da bolsa, deixa no silencioso, realmente faça um encontro de pessoas. Vai jantar? Sim, deixa o celular de lado. E fica ali, são conversas, olho no olho, novamente a conexão de verdade. Sim. Né? Então, aqui nós temos um comentário da Silmari Lemes. Ela tá: boa tarde, Edna, estou na escuta, isto se chama autocuidado. Aprendi isso desde 2009 e cuido até hoje. Depressão é coisa séria. Um abraço. Um abraço aí, Mari. Parabéns, Mari. Então, e a Noeli
Boa tarde, tudo bem? Estou na escuta. Já um abraço aí, Noeli. A Noeli de Toledo, lá do oeste, que estava chovendo de manhã e a chuva acabou chegando aqui já. Começou agora, aqui um chuvão aqui. Então é isso. Estamos chegando ao final do nosso Sintonia Mix e vamos ter que fazer o sorteio da caneca. Tá tudo certo para fazer o sorteio? Primeiro eu tô achando O pijama, é? Então o pijama fugiu. Tem mais alguma coisa que você quer colocar? Pode colocar, fica à vontade. Que não acreditem em tudo que vocês assistem ou veem, né, nas redes sociais, né? Então, tem muito fake news, né, em virtude dessa questão do boneco reborn, né? Fica muito em cima da mulher, né? Da Sim. mulher, né? Tudo é mulher, né? Tudo é a mulher. Que a mulher é o outro e não vou entrar muito, porque daí eu já entro muito na questão da psicologia, né? Mas antes, né, de criticar o preconceito, né, veja o que é de verdade, né? Porque às vezes a pessoa é uma doente mental que está com o boneco ali, porque para ela é terapêutico, né? Então tem a parte boa. E sim, porque mesmo essa pessoa não estando bem, né, mentalmente, ela merece um respeito, Sim. um cuidado, né, um acompanhamento e um tratamento, né? Não é preconceito, né? Tem que ter um olhar cuidadoso. Isso. Né? Neide, você pode deixar seu contato para quem queira falar com você, Ah, sim. sua rede social. Então, eu atendo presencialmente, eu atendo online, né, também. Eu vou deixar meu número, né, caso alguém queira entrar em contato. É o 41, né? 99907 3870. Para algum ouvinte que quer tirar dúvida, quer marcar uma consulta com você, tá aí. Você atende pode São mandar. José, Curitiba. Isso, como eu atendo online, né? Eu atendo qualquer lugar, né? Também, no mundo, né? E pode passar um WhatsApp, né? Para conversar alguma coisa, uma crítica, né? Alguma pergunta, também estou à disposição. Então tá certo. Para você, mamãe, que busca conforto e praticidade na loja Aninha Pijamas, você encontra pijamas quentinhos, super confortáveis e com secagem rápida, ideais para os pequenos. São diversos modelos e estampas nos tamanhos de 1 ao 14, todos por um preço único de R$ 69,90. Garanta já, o seu filho merece. WhatsApp 419-9663-7283. Rua Deputado Arnaldo Frade Rosato, 817. Afonso Pena, Urã. Então aí, pessoal, o recado da Aninha Pijamas. No WhatsApp 419-9663-7283, você pede o seu e tem agora os conjuntos térmicos do 1 ao 14. Então, entre em contato, fale com a Ana Carolina lá e peça o seu. Quero agradecer a sua presença, Neide, aqui no Sintonia Mix e a vocês que estiveram conosco. Mas vamos fazer o sorteio da caneca? Deixa eu colocar aqui. Vai ser em números? Números? Tem bastante, né? Tem 1, 2, 3 aqui que tá. Tem mais 3 aqui. É? No WhatsApp. É que pra mim não... Então, passa aí. Mais 3? Então são 6. Quem será que vai ser o ganhador da caneca hoje? Então, pessoal, olha aí. O sorteio da caneca fica para outra semana. Guarda esses 3 já.
Aham, esses três não, 6, né, que participaram hoje, fica já guardadinho para o próximo sorteio, ok? Porque enroscou ali o sorteador lá. Mas a caneca é linda. Não percam, pessoal, a semana que vem, Sintonia Mix, o sorteio da caneca. E quem for participando durante a semana vai participar também. Exatamente. Para você que quer mandar uma mensagem, pedir uma música, dar um tema, uma opinião, uma crítica, seja o que for, pelo WhatsApp, 419... Ai, meu Deus. 419-9161-4171. Você pode estar entrando em contato, deixa sua mensagem, pede sua música, dá sua opinião, dá sugestão de algum tema que eu possa estar trazendo no Sintonia Mix durante a semana, se estará concorrendo à caneca. Ok, pessoal? Eu quero agradecer a todos que participaram, os que me deram... A Rose Martins está entrando agora aqui. Boa tarde, amiga. Boa tarde para você. Um abração. Deus abençoe. Chegou no finalzinho, mas deu tempo para dar um oi aí. Então é isso. Agradeço a sua presença, Neide, pela conversa. Foi muito esclarecedora, foi muito importante para todos que ouviram. E a próxima vez, espero que você tenha a próxima. Se Deus quiser, vai ter, sim. Então, o pessoal não tenha preconceito, que a maior parte é fake. As pessoas só estão brincando mesmo com as bonecas. E o que tá aí, a maior parte aí é fake, é encenação. Uma ou outra, sim, é uma pessoa que tem uma doença mental, né? Que também deve ser respeitada, né? Então, é isso aí, pessoal. Então, nem sempre devemos acreditar o que está nas redes aí, porque... É tudo monetização. Tudo por um like. Então, pessoal, beijão e até semana que vem, ó. Beijo. Fiquem com Deus. Se cuidem.